Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 6, parte 2. Corrigir nossas ideias teológicas erradas. Deixemos que Deus e sua palavra consertem as nossas falsas ideias. Muitos de nós absorveram uma certa ideia que aos olhos de Deus, em verdade, é um pecado, mas o fizeram envolvendo-a em roupagens teológicas. Pode ser que o leitor também tenha transformado esse erro em virtude. Ora, é impossível que uma pessoa viva da maneira certa se suas ideias são erradas. Não se pode praticar a verdade quando se acredita num erro. Essa ideia falsa é a crença de que Deus se agrada de uma atitude de autodepreciação, que ela é parte da humildade cristã e necessária à nossa santificação e desenvolvimento espiritual. A verdade, porém, é que a autodepreciação não é a verdadeira humildade cristã e acha-se em oposição a alguns dos ensinos básicos da fé cristã. O maior mandamento é que amemos a Deus com todo o nosso ser. O segundo é que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos, sendo, portanto, uma extensão do primeiro. Não temos aqui dois, mas sim 3 mandamentos: amar a Deus, amar a nós mesmos e amar aos outros. Coloco o amar a si mesmo em segundo lugar, porque Jesus deixou bem claro que um amor por si próprio, na medida certa, constitui a base para se amar aos outros. Essa expressão amar a si mesmo, para algumas pessoas, tem uma conotação errada. Quer o chamemos de autoestima ou valor próprio, está claro que isso constitui o alicerce sobre o qual vamos construir o nosso amor cristão pelos outros. E essa ideia é exatamente o contrário do que muitos cristãos creem. Alguns anos atrás, preguei essa mensagem sobre os 2 grandes mandamentos de Jesus. Após o culto, um homem que se aproximou de mim e disse: apesar de já ser velho, nunca tinha ouvido a palavra de Jesus ser apresentada corretamente. O que quer dizer? Indaguei. Bom, replicou, quando o Senhor estava pregando, compreendi de repente que sempre disse com meus lábios o seguinte: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas bem lá no fundo do meu coração, o que eu estava ouvindo era: amarás o teu próximo, mas odiarás a ti mesmo. Infelizmente, acho que tenho obedecido a esse mandamento com a exata interpretação que dei a ele. Em outra ocasião, após uma reunião de avivamento, na qual preguei sobre um adequado amor por si próprio, uma mulher veio até onde eu estava e disse que passara a vida toda na igreja, mas que eu era o primeiro evangelista que ela ouvira falar dizer que tínhamos de amar a nós mesmos. Esse tempo todo, tenho pensado que Deus quer que eu me despreze, para que permaneça humilde. Você está precisando acertar os seus conceitos teológicos? Se você amar a Deus, a si mesmo e aos outros, estará cumprindo toda a lei de Deus. Mateus 5, de 43 a 48. Quando Jesus proclamou a lei, ele não a estava endossando ou glorificando-a, como faziam alguns rabinos de seus dias. Antes, ele estava usando de toda a sua autoridade para reafirmar o eterno princípio do triângulo: um amor correto para com Deus, por nós mesmos e por outras pessoas. Essa lei básica de Deus está inscrita na natureza do próprio universo. Ela opera em cada célula de nosso corpo. A pessoa que possui uma imagem própria adequada é mais saudável em todos os sentidos do que aquelas que têm uma imagem própria negativa. Foi assim que Deus nos fez, e se formos contrários ao nosso ser, não apenas estaremos seguindo um conceito teológico errado, como também estaremos arriscando-nos a ser destruídos. Embora existam muitos textos das Escrituras que indicam a importância de uma boa imagem própria, o apóstolo Paulo afirmou claramente que ela é a base de um dos relacionamentos mais íntimos da vida, o de marido e mulher no casamento. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja.
Efésios 5, 28 e 29. A versão Phillips faz uma paráfrase dessa recomendação dizendo: o marido deve cuidar da esposa com o mesmo carinho com que trata o seu corpo, porque o amor que lhe dedica é uma extensão do amor por si próprio. E no verso seguinte ele coloca o exemplo divino. Ora, é o que Cristo sente pelo seu corpo, a igreja. E em seguida Paulo repete a mesma coisa. O marido ame a esposa como se ama a si próprio, e que a esposa reverencie o marido. A experiência confirma essa verdade psicológica de Paulo. Algumas pessoas amam seus cônjuges exatamente como amam a si mesmas, e por isso estão com problemas sérios no casamento, pois a autodepreciação se manifesta no relacionamento conjugal. Para uma pessoa ser um bom marido ou uma boa esposa, é necessário que tenha uma visão correta de seu valor próprio e uma boa autoapreciação. Essa autoapreciação também é necessária para ser um bom vizinho. É muito apropriada a recomendação de Paulo de que não devemos pensar a nosso respeito mais do que convém, mas que pense com moderação. Romanos 12, 3. Pensando com moderação, não iremos nem subestimarmos, nem superestimarmos. É Satanás quem nos confunde e nos cega nessas questões, pois nos faz acusações. Olha aí, você já está muito orgulhoso de si. Mas a verdade é justamente o contrário. A pessoa que tem uma imagem própria negativa está sempre tentando se mostrar. Ela tem que provar que está certa, em todas as situações. Tem que comprovar o seu valor. E geralmente fica toda envolvida em si mesma, sempre voltada para si. Quem tem uma imagem própria muito baixa torna-se muito egocêntrico. Isso não quer dizer necessariamente que seja egoísta. Ele pode até ser um capacho, e isso também é uma das resultantes do problema. Mas é egocêntrico no sentido em que está sempre voltado para si mesmo, preocupado consigo mesmo. Pode ser até desses viciados em elogios que estão sempre buscando a aprovação dos outros, para se sentir mais seguro. Ninguém pode amar aos outros incondicionalmente quando precisa ficar o tempo todo demonstrando seu valor próprio. Pode parecer que os ama, quando na verdade está apenas utilizando-os para que provem a si mesmo que ele é uma ótima pessoa. A autonegação não tem nada a ver com a humildade cristã, nem com a santidade. A crucificação do eu e a entrega pessoal a Deus não implicam em depreciação própria. Que Deus te abençoe e até amanhã.